Orenthal James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, é um ex-jogador de futebol americano. Em 1994, ele foi acusado de ter assassinado a sua ex-esposa Nicole Brown e Ronald Goldman a facadas. Após o que muitos chamam de o julgamento do século, ele foi inocentado, apesar de existir uma infinidade de provas contra ele. Em 2007, ele assinou um livro intitulado If I Did It, em que descreve, hipoteticamente, o assassinato do casal de maneira muito fria e detalhada. Isso gerou grande indignação nas famílias das vítimas, que mais tarde conseguiram os direitos autorais do livro e mudaram o título para If I Did It, Confessions of the Killer, deixando o If quase ilegível na capa. Apesar disso, O.J. permaneceu livre, já que a justiça americana não permite que alguém seja julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Será que seria possível desmascarar as eventuais mentiras do réu de alguma maneira? Talvez se tivessem usado um polígrafo, um detector de mentiras, ou se tivessem contratado alguém para ler essas expressões faciais e linguagem corporal, essas 2 famílias teriam conseguido justiça mais cedo? Alguns pesquisadores defendem que seria possível sim ler essas expressões e desmascará-lo. Os psicólogos Paul Ekman e Mark G. Frank defendem que as evidências para isso estão no que chamam de dicas cognitivas e emocionais. As dicas cognitivas têm a ver com o conteúdo do que é dito por um indivíduo e podem ser apresentar um excesso de informações falsas, hesitações, lapsos de memória ou, ao contrário, uma memória muito detalhada, tendo em vista as chances de ter sido inventada. As dicas emocionais, por outro lado, têm a ver com a apresentação de expressões de culpa, medo, em alguns casos, a alegria, do interlocutor ter se safado com a mentira, por exemplo. O problema com as dicas emocionais é que não podemos saber com certeza o motivador daquela emoção. O medo, por exemplo, pode ser o medo de ser pego ou o medo de, mesmo falando a verdade, não ser acreditado. Esses 2 medos se expressariam da mesma forma no rosto do interlocutor, mas significam o completo oposto um do outro. Assim também acontece com os polígrafos, que utilizam das alterações fisiológicas geradas pelo medo e ansiedade para determinar se estão mentindo ou não. A questão que torna o polígrafo tão controverso é: medo do quê? Além disso, o mentiroso pode ser capaz de esconder que está sentindo medo, mas isso também tem reflexos na maneira como o corpo se expressa. Em casos como esses, além de esconder sua emoção verdadeira, o interlocutor deve projetar outra falsa no lugar. Essa emoção, ou as 2 emoções, a verdadeira e a falsa, podem se manifestar em microexpressões, isto é, pequenas contrações de pequenos músculos faciais que se traduzem em sinais involuntários. Esses sinais, argumenta Ekman, podem ser sistematizados e então interpretados. Essa sistematização foi consolidada pelo psicólogo e por seu colega Wallace Friesen no que chamou de FACS, um sistema de codificação da ação facial. Sorrisos são escolhas comuns para falsificar uma emoção, mas, em geral, os sorrisos se expressam também no movimento da parte externa do músculo ao redor dos olhos, o A6. A ausência desse movimento, portanto, pode indicar que o sorriso projetado seja falso. Neste caso, faltariam os pés de galinha e as sobrancelhas não estariam erguidas, como podemos observar nas fotos A e B, em que a A é falsa. Porém, se o sorriso fosse muito largo, ele causaria essas modificações mesmo sendo falso. Você deve, então, procurar algo como um leve abaixamento das sobrancelhas e da pele entre elas e as pálpebras superiores, chamada de dobra de cobertura do olho, como podemos observar nos retratos C e D. O D apresenta a dobra. Mas considerando que esse tipo de sistematização seja possível, não seria importante considerar se ela teria validade para além de um indivíduo? Ou, mais importante, teria validade para indivíduos de culturas diferentes? Afinal, as linguagens são frequentemente convencionais e variam enormemente entre culturas. Não seria esse também o caso da linguagem corporal? O fax seria válido para todos? O antropólogo especializado no estudo das expressões e gestos, Ray Birdwhistell, chegou à conclusão de que não, de que as expressões faciais não seriam universais, já que existiam culturas em que as pessoas sorriam enquanto estavam tristes, por exemplo. Mas, em vez de considerar essas evidências legitimariam sua teoria, Ekman percebeu que precisava aprofundá-la. Então, criou a ideia de regra de exibição, que está relacionada ao controle da expressão facial, que seria socialmente aprendido sobre quando, quem e como poderiam demonstrar certas emoções. Enquanto os americanos tendem a sorrir muito, em alguns países escandinavos, sorrir com a intenção de demonstrar emoção pode ser considerado uma fraqueza. Alguns países da Ásia consideram mostrar os dentes até ofensivo. Ainda com o objetivo de responder esta pergunta, nos anos 70, Ekman foi até a Nova Guiné realizar uma pesquisa com o povo Fore, uma população isolada que não possui linguagem escrita. Ele apresentava para um grupo de entrevistados uma situação e 3 retratos com expressões faciais diferentes e pedia que as relacionasse. Exemplo: os amigos chegaram e ele está feliz, ele está furioso e precisa lutar, etc.
Também foi pedido que os entrevistados reproduzissem com os próprios rostos as expressões para caso estivessem inseridos na história. Eles identificaram tudo da maneira como Ekman esperava, ou seja, da mesma forma que culturas ocidentais mais familiares responderiam, exceto no caso do medo e da surpresa, que eram normalmente confundidos. Mais tarde, o antropólogo Carl Heider estudou outro grupo isolado, os Dani, na atual Indonésia, que, segundo o antropólogo, sequer tinham palavras para as emoções. Ele chegou às mesmas respostas que Ekman, inclusive em relação à surpresa e o medo. A conclusão disso seria que, a parte da expressão de algumas emoções mais totalmente codificadas, a maior parte delas é expressa na face de forma quase universal. Disso decorreria a possibilidade de aplicar o fax em diversos lugares, inclusive no Brasil, que é uma cultura bem menos distante do que os Fore ou os Dene. No entanto, outros pesquisadores apontam que essas pesquisas apresentam algumas falhas metodológicas. A professora Ruth Lees argumenta que a utilização de imagens posadas acaba tirando a credibilidade dos resultados, tendo em vista que não são espontâneas, além de serem, na maioria das vezes, exageradas, o que as torna, de acordo com Lees, não confiáveis. Além de que, os entrevistados sabiam que estavam sendo fotografados, então poderiam facilmente adaptar sua expressão para o que pensavam que era esperado, talvez como forma de agradar os pesquisadores, ainda mais considerando que receberiam uma espécie de recompensa por seu tempo. Há ainda outros argumentos para defender a universalidade das expressões faciais. Desconsiderando pequenas diferenças, a musculatura associada às expressões faciais básicas, como tristeza, raiva, alegria, etc., podem ser observadas em todos os seres humanos, o que, segundo alguns pesquisadores, sugere que essa musculatura tenha sido selecionada evolutivamente. Podemos observar também semelhanças entre as expressões produzidas pelos humanos e pelos chimpanzés, que compartilham com a gente o ancestral comum mais próximo. Até aqui, a pesquisa sistemática e rigorosa sobre as formas de expressão corporal, em especial a facial, está em seu início. O campo ainda foi pouco desenvolvido e os pressupostos teóricos e a metodologia ainda carecem de discussão. Mas parece claro também que se trata de um campo interessante e seguramente promissor, com inúmeras aplicações possíveis. Comparado com outras ciências, há ainda poucos autores realmente envolvidos e com recortes nem sempre tão precisos. Há ainda um longo caminho pela frente, o que torna cada nova pesquisa empolgante e fundamental para a consolidação do campo. Quem sabe um dia possa chegar até ajudar uma família a conseguir a sua justiça.